Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Hoje é mais uma noite que nós encontramos virtualmente. Tá todo mundo ouvindo certinho? Se tiver algum problema aqui com questão da imagem ou de áudio, é só vocês mandarem aqui no chat que a gente vai prestar atenção, tá? Porque às vezes estamos falando aqui e não dá para perceber se isso está acontecendo. Vamos começar com uma prece para a gente dar início nas atividades? Então vamos lá, pessoal. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus. Agradeço ao Senhor por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos. Agradeço ao Senhor pela disponibilidade do palestrante. Agradeço, Senhor, mais uma vez, pela oportunidade da vida, do aprendizado. Senhor, neste momento, abençoe a todas as pessoas que estão nos assistindo nesse instante. Acalme os corações daqueles que estão aflitos. Ampare, Senhor, aos amigos desencarnados que foram em massa para o plano espiritual nestes dias. Conforte o coração dos familiares que muitas vezes não compreendem os seus desígnios e nos dê força para seguirmos em frente. Que assim seja e graças a Deus. Bom, pessoal, hoje nós estamos aqui com o Ricardo e ele também vai falar sobre a pandemia e a transformação moral que nós vamos passar nesse processo. Ao final da palestra, vocês podem fazer questionamentos e, na medida do possível, a gente vai responder para vocês aí, tá bom? Fiquem com Deus e agora eu vou deixar vocês com o Ricardo. Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem? É uma alegria estar falando com vocês aqui. Saudade de todos e de todas, né? Estamos agora fazendo esse bate-papo virtual. Então, eu vou começar aqui a apresentação, né? Vou passar aqui por slide. Então, o tema de hoje é falar sobre a pandemia, né? A pandemia Covid-19, e eu fiz um trocadilho aqui com a palavra Covid, que eu acho que para nós ela é um convite 20 para a transformação. E nós não podemos deixar de aproveitar essa oportunidade. Mas antes de começar a falar do tema, eu queria contar um pouquinho da minha experiência aqui. Primeiro que, assim, esse é um tema extremamente delicado, né? A gente tem que tomar muito cuidado a falar com ele. As pessoas estão extremamente sensíveis, está todo mundo à flor da pele. E a minha experiência no começo desse processo de quarentena, de pandemia, foi uma experiência, foi um aprendizado. Nos primeiros 15 dias eu sofri bastante. Eu até brinquei com um amigo meu que eu mais apanhei do que bati. E eu sempre comento nas palestras, né, que nós precisamos ser farol, nós não podemos ser vela, nós não podemos oscilar. E eu confesso que eu oscilei bastante. Eu até tinha ideia de montar palestras, lives, né, no começo, naquela euforia, mas eu não consegui. Foi muita angústia no começo, uma vibração muito baixa, senti muita falta da rotina, senti muita falta da casa espírita, né, na nossa casa de oração, mas fui me reequilibrando, graças a Deus. E é um aprendizado, né? Um aprendizado de você passar por isso. Por que eu estou contando essa história no início? Aqui não tem dono da verdade. E assim como vocês, eu também estou aprendendo. Eu sempre comento, né? Eu sou o primeiro a beber da água dessa palestra. Eu espero que ela contribua com outras pessoas, né? Nessa reflexão, nesse momento tão ímpar, tão importante que nós estamos passando. Então eu vou voltar aqui para a apresentação. E a primeira imagem que eu quero compartilhar com vocês é uma imagem onde é um metrô. Não sei se alguém já andou de metrô, ou pelo menos viu na TV, nos filmes. Tem aqui o botão de emergência, né? E essa imagem é para a gente refletir sobre isso.
Quem será que apertou esse botão de emergência? Para quem assiste filme, aqueles filmes antigos, né? Andar de trem acho que não é mais costume nosso. Tinha aquela cordinha também do trem, né? A gente sempre para naquela cordinha e fala assim, nossa, será que dá uma vontade de puxar isso daqui, de apertar esse botão? De alguma forma, a humanidade ela está passando por uma pausa, por um momento onde esse botão de emergência foi apertado. E aí alguns podem dizer, mas será que tinha emergência mesmo? Será que precisava parar desse jeito, né? Brusco desse jeito? Porque quando você aperta o botão de emergência, tudo para, né? E aquele começo é sempre complicado, todo mundo vai, alguns podem cair e tudo mais. Então, seguindo aqui, nessa reflexão, eu queria propor duas situações que eu vi hoje com o Leandro Carnal, numa live dele no YouTube, depois eu deixo aqui os links na palestra, que eu acho que a gente deve evitar nesse momento. Primeiro, nós devemos evitar a negação, que é o avestruz, né? O problema não existe. E muitas vezes, quando a gente está passando por uma dificuldade, isso é muito comum no ser humano, a gente negar. De alguma forma, a gente nega. E a gente fala, não, isso não existe. Isso não é verdade. Isso é na China. Isso está longe. Isso não vai chegar aqui. Então, a gente vai fazendo um processo de negar. E por que eu citei o filósofo Leandro Carnal, né? Ele diz, ele dá um exemplo para usar uma metáfora, ele fala assim, imagine que tem um navio afundando. Então, negar que o navio não está afundando não ajuda. Ou se a gente estiver no incêndio. Não está pegando fogo. Mas está pegando fogo. O navio está afundando. Então, a negação ela não nos ajuda. E depois da negação, tem uma que ela está próxima, que eu considero que ela está bem próxima disso, que a gente fica tentando arrumar culpado. De alguma forma, a culpa é disso, é do fulano, a culpa é do cicrano, a culpa é do beltrano. Eu acho que tudo isso nos atrapalha. Nos atrapalha para a gente entender realmente a situação. E a outra, que está também na apresentação, é a questão do pânico ou do desespero. Isso também não ajuda. Nessas duas metáforas que o Karnal propôs, que é o navio afundando e o incêndio, nenhuma das duas resolve. Nem você negar que o navio está afundando, ele vai continuar afundando, e também não adianta se desesperar e pular na água, enfim, e sair correndo, sem usar o bom senso, sem usar a razão, sem usar o senso crítico, que é que o Kardec sempre usava, né? O codificador da doutrina espírita, ele usava isso para poder analisar tudo o que acontecia com ele. Então, são situações que a gente deve evitar, tá? Fica aqui a dica do Leandro Carnal, que eu achei interessante, porque eu percebo que tem algumas pessoas que estão ainda nesse ponto. E o que ele propõe para a gente ir para um próximo ponto, que é uma ação criativa. Vamos falar um pouquinho mais sobre como a gente pode fazer isso. Né? Mas só para contextualizar, eu já falei isso na Seara, inclusive acho que eu falei esse ano sobre os tempos estão chegados. Existe no livro A Gênese da Codificação Espírita, das Obras Básicas, né, um capítulo, que é o capítulo 18, que é o capítulo Os Milagres e as Predições. Desculpa, são chegados os tempos. Os Milagres e as Predições é o subtítulo da Gênese. São chegados os tempos. E é muito interessante quando a gente lê esse capítulo, a gente percebe tudo o que está acontecendo. Tudo que está acontecendo nesse momento, que eles estavam lá em 1868, eles já estavam contando como é que essas coisas iam acontecer, né? Então, vou voltar aqui para a apresentação para comentar com vocês. Lá está escrito assim: são chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes marcadas por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Em que sentido se devem entender essas palavras proféticas? Então, a gente tem que. Lá na Gênesis, eles estão dizendo o seguinte: primeiro, que realmente a gente está passando por um momento de transição.
um momento de renovação do planeta. O planeta está se transformando em um mundo de regeneração. E a Terra, ela progrediu fisicamente, ela evolui fisicamente, e ela evolui também moralmente. E uma coisa que a gente precisa entender é que, de alguma forma, nós estamos ligados, e na Gênesis diz isso. Nós estamos ligados. O habitante, a evolução do habitante está diretamente relacionada com a evolução do nosso planeta. Então, nós estamos juntos, e os dois precisam evoluir. E a notícia que os Espíritos nos deram lá atrás e continuam dizendo para nós é: o planeta vai evoluir. E nós precisamos decidir se a gente quer continuar nesse planeta evoluindo junto, né? A outra questão que eles colocam nesse capítulo, Sinais dos Tempos, que eu recomendo a leitura, que é bastante rico para a gente entender um pouco do que está acontecendo, né? Eles falam também sobre as mudanças, que tem mudanças que são graduais, tem mudanças que são parciais, tem mudanças que atingem uma nação, atingem uma raça, atingem uma população específica, mas existem mudanças que são gerais. E eu acredito que nós estamos passando por um momento desse, nós estamos passando por um momento de mudanças gerais. E elas sempre geram muito aprendizado para toda a humanidade. Depois desses problemas gerais que a gente passa, geralmente existe um avanço na ciência, um avanço na filosofia, e nós esperamos muito que a gente consiga fazer o avanço na moral. Então essas mudanças vão ser bruscas e também vão ser gerais. Nós estamos passando por uma geral. Só para a gente relembrar, né, porque eu já falei isso algumas vezes lá na Seara e voltando aqui para a apresentação, é que nosso mundo ele vai evoluir para um mundo de regeneração. Então nós estamos saindo do segundo degrauzinho aqui, né? Então, já fomos mundo primitivo, provas e expiações, e estamos indo para o mundo de regeneração. Ainda temos muito a caminhar ainda para mundos felizes e mundos puros. E lá na Gênesis ainda diz que, como já chegou esse tempo, uma grande imigração nesse momento se opera entre os que a habitam. Então a gente tem aqui espíritos que vão continuar no planeta, indo para esse mundo de regeneração, e nós temos irmãos que estão imigrando para mundos primitivos. Aí alguns podem falar assim: ah, então Deus está castigando. Não, Deus não castiga. Na verdade, isso daqui é a condição de cada um. E eles vão para lá para fazer uma coisa boa. Eles vão se melhorar e eles vão ajudar aquele mundo primitivo com os conhecimentos que ele já tem a melhorar também. Melhorar aquele planeta. Então eles vão, como habitantes desse novo mundo, melhorar a habitação deles. A gente vê que no universo está tudo encadeado. Na verdade, existe progresso em toda parte. Eu entendo que existem alguns irmãos de outras religiões que eles falam que é o fim dos tempos, de alguma forma isso vai ter agora não vai evoluir, na verdade vai piorar, e aí Jesus vai voltar, enfim. O que o Espiritismo nos diz é que nós estamos sempre progredindo, sempre evoluindo, para melhor. Então a casa está meio bagunçada agora? Tá. Mas nós estamos no meio de uma mudança. A gente não pode esquecer disso, tá? Então, voltando aqui para a apresentação. Então, nós estamos nesse processo de transformação. E como é que os espíritos sabem disso? Então, vou trazer aqui uma imagem. Essa imagem tem um caminho muito longo, não sei se vocês conseguem perceber aqui. Como é que os espíritos conseguem saber o que vai acontecer, né? Muita gente fica assim: como é que eles vão prever o futuro? Na Gênesis também tem um capítulo falando das predições. E tem um capítulo, que é o capítulo 16, falando da teoria da presciência, que são as predições. Como é que eles conseguem nos dizer o que vai acontecer? Na verdade, os espíritos fazem uma metáfora na Gênesis dizendo o seguinte: para a gente imaginar um homem como se ele estivesse no cume da montanha e ele conseguisse enxergar toda a estrada. E ele percebe um viajor vindo nessa estrada. Como ele está muito no alto, e esses espíritos que nos orientaram nas obras básicas do Espiritismo, né,
que orientaram Kardec, eles estão num patamar muito alto, então eles conseguem enxergar todo esse horizonte. Então, para nós que estamos lá no começo da estrada, às vezes numa estrada com neblina, onde a gente não consegue nem enxergar muito à frente, a gente não sabe dos perigos. A gente não consegue saber se ali tem um precipício, se ali tem um desvio, se mais à frente vai ter um lugar para eu poder me repousar, se mais adiante vou ser atacado por ladrões, como eles dizem lá na Gênesis. Então a gente não consegue ver isso. E quando eles falam para a gente o que vai acontecer, é porque eles já estão olhando, eles conseguem ter uma visão panorâmica do que está acontecendo. Então, de alguma forma, eles já sabiam que a humanidade, do jeito que ela estava seguindo, ela estava indo para um caminho que não era bom. E eles já sabiam que se nós tomássemos aquele caminho, tal e tal ocorrência deveriam acontecer. Então, eles não estão prevendo o futuro, na verdade. Eles só estão usando a lógica e com uma visão muito maior. Infelizmente, nós olhamos muito, nós não conseguimos enxergar a floresta. A gente olha muito, às vezes, para o caule da árvore, né? E o pior ainda, às vezes a gente olha para o próprio umbigo de uma maneira egoísta e não consegue olhar o que está à nossa volta. E aí, a hora que a gente olha isso, fala, é milagre. Não, não é milagre. Eles simplesmente estão conseguindo, estão vendo o caminho da evolução. E muitos desses espíritos já acompanharam esse caminho dessa evolução em outros planetas. E estão assessorando o Cristo agora na Terra, nesse momento tão importante. Então, voltando aqui, o que eu comentei com vocês são as predições segundo o Espiritismo, que está lá no livro A Gênese, que eu recomendo. Então, para a gente entender um pouquinho que os sinais dos tempos estavam escritos já, de alguma forma os Espíritos já vêm falando para a gente dessa necessidade, e eu vou trazer agora um trecho que o Emmanuel sempre diz, né? Se nós estamos evoluindo, se nós estamos indo para um mundo de regeneração, como nós devemos ir para esse mundo? O Emmanuel nos fala das duas asas. Uma das asas é o sentimento. E a outra asa é a sabedoria. Em outras palavras, o Emmanuel nos diz que nós precisamos do adiantamento moral, que seria aqui o sentimento, e o adiantamento intelectual. Que não dá para nós irmos para um outro patamar sem unirmos as duas coisas. Então, nós estamos exatamente nesse momento onde nós devemos unir a questão da inteligência, do conhecimento, com a questão da moral, dos valores do Cristo, né? Que toda a codificação espírita é baseada no Cristo. Então, nós estamos nesse momento ímpar. E esse momento, aqui na apresentação, opa, acho que eu adiantei muito. Só um minuto. É uma inflexão da curva, que o pessoal da matemática chama, né? E por que eu trouxe esse gráfico? Você vai falar de matemática? Não, de jeito nenhum. Eu estou falando de transformação, eu estou falando de mudança, eu estou falando de evolução. Então, o que nós temos aqui? Se a gente for olhar para esse gráfico, nós temos aqui evolução. O mundo estava evoluindo? Estava. Tem gente que vai falar que não estava evoluindo, nós estávamos piorando, nós estávamos evoluindo. É só ler nas obras básicas lá, quando fala do duelo, né? Nós não temos mais isso. Temos outros problemas, mas alguns nós não temos mais. E essa curva aqui, a gente pode representar pelo avanço da ciência. Olha como a ciência evoluiu, como nós estamos vivendo mais e melhor, né, com mais saúde. Só que eu acho que esse ponto aqui de flexão da curva, para que serve? Porque agora nós precisamos dar esse salto, que é o salto moral. Esse salto material, esse salto científico, ele foi importante, mas não adianta se a gente não usar essa outra asa aqui, como diz Emmanuel, que é a asa da moral. Então eu acho que nós estamos nesse momento ímpar sendo chamados a evoluir moralmente. E nós estamos descobrindo também, e essa é a minha área, né, a tecnologia, nós estamos descobrindo que a tecnologia não resolve tudo. Não adianta fazer um app para reforma íntima, né? A gente fala muito em reforma íntima no Espiritismo. Não adianta fazer um aplicativo.
E nós estamos fazendo aplicativo para tudo, né? Tentando resolver nossa vida com um aplicativo. E não adianta. Eu trabalho com tecnologia e eu sei que a tecnologia é meio, ela não é fim. A tecnologia, ela acelera. E como ela acelera, ela pode acelerar coisas boas e ela pode acelerar coisas ruins. A gente vê isso acontecendo também, né? Então nós estamos nesse momento de começarmos a utilizar nossas duas asas. E uma coisa que me angustia um pouco é quando eu vejo as pessoas de alguma forma querendo voltar à normalidade. E eu queria trazer essa reflexão para a gente aqui nessa noite de sábado. E agora sim, né, eu coloquei, voltando aqui para a apresentação, será que tudo vai voltar ao normal? E as pessoas querem, eu quero voltar ao normal. Cadê minha vida, né? Cadê a minha liberdade, de alguma forma? Nós queremos voltar ao normal. Mas eu queria fazer uma reflexão sobre o que é normal. E a palavra normal tem uma palavra que foi cunhada por alguns filósofos, que é a normose, antropólogos, né? E um deles, o Roberto Crema, e o Roberto Crema é um antropólogo, ele escreveu um livro com um francês e com outro, Pierre Weil e Jean-Yves Leloup, chamado Normose, a patologia da normalidade. E Roberto Crema, ele é um antropólogo, ele criou a Universidade da Paz, então é uma pessoa extremamente engajada, é um brasileiro. E ele diz o seguinte: cada um de nós tem talentos diversos, mas o normótico, que ele chama as pessoas que vivem nessa normalidade, vamos dizer assim, doentia, padece de falta de empenho em fazer florescer seus dons e enterra seus talentos com medo da própria grandeza, fugindo da sua missão individual e transferível. Então aqui, o que o Roberto está nos dizendo é o que o Cristo nos disse na parábola dos talentos. Exatamente a mesma coisa. Tem muita gente enterrando seus talentos. Tem muita gente se desfazendo do seu propósito, da sua missão pessoal, daquilo que ele planejou na sua reencarnação. E indo para o normal. E voltando para a reflexão do normal, o que seria normal, né? E aí eu faço até uma provocação, tá, pessoal? Vocês me desculpem, não precisam concordar. Senso crítico sempre, né? A base da doutrina. Mas será que um mundo onde uma das indústrias mais ricas, entre as indústrias mais ricas, nós temos a indústria bélica e a farmacêutica, é um mundo normal? Para onde a gente deve voltar? Será que esse mundo onde a gente trata os sintomas, sem olhar para a verdadeira causa das doenças, é um mundo normal? As pessoas me dão um comprimido para passar essa dor, mas qual é a causa da dor? Me dá uma injeção, um coquetel de injeção aí que eu quero sumir com esse negócio. Mas por que ele volta? Por que ele volta de novo, né? Será que é normal as pessoas escolherem a profissão pelo retorno financeiro e não pela vocação, missão pessoal? E aqui eu faço uma reflexão nesse momento que nós estamos precisando tanto dos médicos, né? Tanto dos médicos. E tem lugares onde não tem médico. Por quê? Porque eles se concentram nas capitais, eles se concentram num lugar onde tem mais cliente. E a gente tem lugares onde os médicos não vão, porque não compensa financeiramente. Então, uma reflexão que a gente deve fazer, desses que são tão importantes, né, para todos nós, são os nossos heróis hoje nessa batalha contra a pandemia. Será que é normal os níveis atuais de consumo de álcool e outras drogas? É essa normalidade que nós queremos voltar? E aqui uma matéria que eu li recentemente, o consumo de álcool aumentou na pandemia, no confinamento. Isso eu posso falar com experiência. Eu tive muito problema com álcool. Já tive muito problema com bebida. Aquela questão, uma cervejinha, uma cervejinha. Eu lembro de uma época na minha vida que eu tinha conta em 3 bares. Então eu sei bem o que é sofrer confinamento, né? Ah, não, os bares vão fechar. Minha mulher comentou assim, olha, eu acho que o comércio vai reabrir.
falei assim, mas já? Não que eu esteja torcendo para isso, né? Mas eu falei assim, mas os bares nem fecharam ainda. E eu sei, por experiência própria, que esse momento do bar fechar é um momento extremamente complicado, mas ele pode ser de extremo aprendizado. Por quê? Porque as pessoas vão ter que ir para casa. E assim, existe uma normose, que é aquela normose de eu trabalho, 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 e final de semana eu relaxo, tomo minha cerveja, tomo minha bebida, acabou o final de semana, eu volto para o trabalho, 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 e aí eu me anestesio de novo no final de semana. E esse momento do bar é muito difícil. Eu sei disso porque eu já passei por esse processo. Muitos devem estar como bichos enjaulados, né? Pensando no homem como esse que mais que fica em bar, né? E algumas famílias devem estar sofrendo, porque essa pessoa que tem problema, ela é um doente, ela está em casa e ela pode estar fazendo a família sofrer. Mas eu acho que se a pessoa conseguir passar por esse vício, ela vai se transformar. Então é uma oportunidade difícil, mas é uma oportunidade. Será normal que existam ainda doenças que não têm cura, porque elas só atingem populações pobres e vulneráveis? E existem doenças que o pessoal chama doenças de pobre. Os médicos sabem disso, porque as indústrias não se interessam por essa doença. Então é uma coisa extremamente complicada. E só para encerrar essa reflexão, será que é normal esse índice que nós temos de depressão, de suicídio, que virou esse grave problema de saúde pública, inclusive com os nossos jovens, né? Então esse mundo não é normal. Esse mundo ele está doente. Nós precisamos entender isso. E de alguma forma nós somos protagonistas dessa situação, né? Então não podemos voltar para o normal. Então quando eu falei que isso me angustiava, é nesse sentido. Nós temos que voltar para o melhor, para algo novo, né? Alguns estão chamando de novo normal. E mais uma imagem para a gente refletir, que eu queria trazer para vocês. Para quem gosta de corrida, eu gostava mais, eu não gosto muito, não assisto muito. Mas tem a figura do safety car, que é um termo em inglês que diz carro de segurança, né? E o que significa isso? Por algum motivo, ficou insegura a prova. Os carros vão se arrebentar. Então o safety car entra na pista. E aí uma reflexão que a gente pode fazer também, quem que é o diretor da prova que autorizou o safety car, né, a entrar na pista? Nesse momento que o safety car entra na pista, essa é uma imagem, tá? Que eu comentei, inclusive, que o pessoal trabalha comigo. Falei, gente, olha, o safety car entrou na pista. Todo mundo vai ter que diminuir a velocidade. Só que nós temos uma oportunidade agora. Nós temos uma oportunidade, de alguma forma, de rever o nosso percurso. Se nós estamos andando muito rápido, nós estamos andando devagar. O que nós precisamos, as nossas escolhas. E nessa prova especificamente, chamado pandemia, nós temos condições de ir para o box, que é onde os carros lá têm a manutenção, e mexer no carro, fazer reparos, fazer melhorias. Então, esse período de quarentena é um período onde nós vamos para o box, para de alguma forma a gente sair melhor e mais preparado para essa prova que continua. Talvez de uma maneira diferente. Porque senão o safety car vai voltar a entrar na pista. Se ficar perigoso de novo, ele vai entrar na pista. Então fica como reflexão, tá? Essa imagem do safety car. E a próxima que eu quero trazer para vocês, que eu falei já em algumas palestras, né? Eu gosto muito desse tema, que é o tema do deserto. De alguma forma, a metáfora do deserto, ela é extremamente forte. O que é o deserto? É um lugar, muitas vezes, solitário, mas é um lugar onde você consegue refletir. É um lugar, muitas vezes, de paz. E é um lugar de dificuldade também. E eu acredito que nesse momento
de pandemia, nós somos todos convidados de uma só vez a entrar no deserto. É como se todo mundo nos empurrasse, vai. Uma das coisas que a gente faz é fugir, né? Não, não vou enfrentar essa sombra. Não, não vou enfrentar esse problema. Não, não vou fazer essa mudança. E agora, de alguma forma, a pandemia está nos colocando todos no deserto. É como se todos nós estivéssemos entrando nesse deserto. Tem muita gente lá, mas essa travessia é uma travessia individual. Não adianta nesse momento. É lógico que a gente vai contar com a família, com quem está próximo, né? Com quem está junto, mas ela é uma travessia individual. E para nos inspirar, eu quero trazer 3 grandes personagens, para nos inspirar nesse momento, que eu também uso nessa palestra. Né? O primeiro é Moisés, que ele demorou 40 anos para atravessar o deserto do Sinai, quando os israelitas foram libertos, né, da escravidão no Egito. E o que é interessante nessa travessia do Moisés é que essa travessia, ela é uma travessia física, sim. E muitas vezes ele tomou o caminho mais longo. Só que ele sabia que a maior travessia que eles precisavam fazer é a travessia moral. E que a terra prometida que ele estava buscando não era um lugar externo, mas era um lugar dentro de si. E que eles precisavam primeiro alcançar a terra prometida interna para depois usufruir da terra prometida externa. Então eles precisavam primeiro passar por esse processo. Por isso que demorou tanto. Por isso que foi difícil. E o segundo, que a gente tem o nosso mestre maior, né, nosso maior exemplo, que é Jesus. Quando ele ficou lá 40 dias e 40 noites sendo tentado, entre aspas, né, ele foi ao deserto. Nesse momento, o deserto ele tem a figura da reflexão. Nesse momento, Jesus estava reafirmando a sua missão. Ele estava, de alguma forma, fortalecendo a sua fé para os momentos finais que ele ia passar encarnado conosco, que não seriam momentos fáceis. Então ele estava se fortalecendo. E o último personagem que também passou pelo deserto, que ele foi orientado por Gamaliel aí para o deserto, foi Saulo. Ele sabia que ele não poderia mais ser Saulo. Ele teria que se transformar. E Gamaliel falou, vá para o deserto. Porque lá ele ia ter consolação, ele ia ter trabalho, ele ia ter silêncio. De alguma forma, meus amigos, minhas amigas, essa quarentena, ela está nos tirando distrações inúmeras que a gente tinha. E por isso que eu sofri tanto nesse começo também. Porque a gente se distrai, né? Com os movimentos, com as coisas. E quando a gente fica no confinamento, de alguma forma a gente fica recluso, nós estamos tendo que olhar para dentro de nós, para o nosso eu sagrado, para o nosso Deus interno. E não é fácil. Mas entendam isso, esse deserto é para a gente de alguma forma, se encontrar. E não é fácil ir para o deserto. No começo, a gente se debate. E o que acontece quando você fica se debatendo? Né? A negação. Não está acontecendo. Não, isso não é comigo. Não, isso amanhã já resolve. A gente fica se debatendo. Chega uma hora que a gente começa a seguir em frente. Uma outra coisa que eu acredito, quando a gente está fazendo essa travessia de reforma íntima, essa travessia de transformação moral, a gente às vezes tem aquela sensação de que não vai conseguir, que vai acabar a água do cantil. E eu sempre percebi, pelo menos comigo, quando eu passei por esses momentos de dificuldade, é como se alguém fosse encher o seu cantil. A hora que você está mais precisando, aparece uma notícia diferente. Vem um amigo, vem um familiar, vem alguém que te ajuda a seguir em frente. Fecha um negócio novo, alguma coisa aparece. E é Deus falando para a gente, continua caminhando. Continua se fortalecendo. Continua prestando atenção na jornada. Continua seguindo em frente. Então o deserto é transformador.
se a gente conseguir prestar atenção no que ele nos traz, né? E cada um pode enxergar o deserto de uma maneira diferente. Para alguns, o que é esse deserto? Para alguns pode ser um problema de saúde mesmo. Estou passando por um problema de saúde. E agora veio essa pandemia e está agravando esse problema de saúde. Pode ser um deserto. Pode ter gente perdendo, que está perdendo entes queridos. Estão perdendo entes queridos, que também é um deserto. Mas para nós que estamos em casa, que não estamos passando por esse problema de perder entes queridos, não temos problema de saúde, pode ser reconciliar com antigos desafetos. É o momento de parar para isso. Reconcilia-te com teu irmão enquanto estás a caminho, disse Jesus, né? Nós estamos a caminho. Fortalecer os laços familiares. Aquilo que eu comentei, né? Passa a semana inteira trabalhando, depois no final de semana fica no bar, churrasquinho, anestesia, volta. O mundo começa na sexta-feira, né? Segunda-feira que trabalha, aí o mundo volta a começar na sexta. E a gente passou anos, décadas e não olhamos para o filho, não olhamos para a esposa, paramos de conversar. E é uma oportunidade única, né? Eu sei que tem muita gente sofrendo com isso. Tem mulheres sofrendo, tem crianças sofrendo. É triste ver isso, mas no geral é uma oportunidade que a gente está tendo. A gente não pode perder essa oportunidade de transformação. A oportunidade de perdoar a si e aos outros. É um momento também de se perdoar, de seguir em frente. Nós temos um Pai que é misericórdia, né? É o momento de enfrentar e superar os vícios. Esses irmãos, essas irmãs que estão com vício de drogas, de bebidas, difícil. Ficar longe, né? Do ambiente do bar. Eu sei como é que é isso. É difícil. Já passei por isso. E eu sei que também que no começo, quando você toma essa decisão de abandonar determinados hábitos, piora. Piora antes de melhorar. Eu comentei isso numa palestra, essa imagem, que é como se a gente estivesse indo para o mar, né? Quando a gente começa a ir para o mar, nós temos uma arrebentação. Aquelas ondas mais fortes no começo, que podem virar o nosso barco. No começo fica pior, mas o que nós temos que ter em mente é, depois que a gente passou pela arrebentação, nós vamos para o mar. E o mar aqui é representado na totalidade do amor de Deus, né? Por todos nós. Para a gente parar de se distrair, para a gente parar de se anestesiar, não é fácil. É um momento de exercitar o desapego, né? Às vezes o desapego até com o nosso corpo, enfim. Eu estou precisando cortar o cabelo aqui, estou exercitando o desapego também. É um momento de fortalecer a fé, a confiança, né? Não ir para o desespero, mas fortalecer essa fé. Vamos falar mais sobre isso. Focar no propósito é um momento de reflexão. O que eu vim fazer aqui? Qual que é o meu papel nesse momento? E quando a gente faz isso, nós estamos criando um espaço para a gente praticar caridade. E por último, agradecer. Essa energia da gratidão é extremamente poderosa. Eu acho que no mundo de regeneração nós vamos vibrar a gratidão. Por estar vivo, por estar conseguindo se comunicar, como nós estamos fazendo hoje, por voltar a falar sobre Jesus, para a gente refletir sobre esse momento que nós estamos passando, agradecer pela natureza, que está respirando, né? Como disse o Edivaldo, muito do que eu estou falando aqui eu colei dele, tá? Já comentei com ele. Quero agradecer a ele, agradecer ao Cláudio que começaram essa jornada, né? E esse momento que nós estamos passando... Opa! Eu acho que pulei um aqui. Desculpa. Obrigado, Aline. Agora sim. O que é esse deserto, pessoal? Esse deserto, de alguma forma, é a gente acolher a nossa sombra. Nós somos sombra e luz, todos nós. Sem nenhum tipo de julgamento aqui, tá? De alguma forma, é um momento para a gente acolher a nossa sombra. Eu sempre brinco, comento, né?
Essa é a nossa melhor versão. Essa é a nossa melhor versão. Ah, mas eu tenho um monte de problema para resolver ainda, mas é a nossa melhor versão. É daqui para cima, é daqui para frente. Vamos acolher. Agradeça tudo que você tem que não te agrada ainda, que te trouxeram até aqui. Vamos acolher esses sentimentos, essas emoções. Eu me senti muito fraco nos primeiros 15 dias. Eu falei, nossa, eu não sabia que eu era tão frágil. Aliás, eu me imaginava mais forte. Mas foi interessante refletir sobre isso. E acolher esse sentimento. Falar, o que eu posso fazer para me fortalecer, então? Em vez de ficar mal, porque eu não devia ter caído, eu não devia ter ficado triste, eu não devia ter ficado oscilando do jeito que eu oscilei. Abraçar a sua sombra e seguir em frente com ela. Se há algum vício, olhar para ele e fazer escolhas, né? E tem uma frase que eu gosto muito do psicólogo do Carl Jung, desculpem, que ele diz para a gente sobre a questão do despertar consciências, né? Que não há despertar de consciência sem dor. As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo, para evitar enfrentar a sua própria alma. Então, quando nós estamos deixando de aproveitar esse momento, nós estamos fugindo desse encontro. E ele reforça: ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Então, nesse momento, é hora de abrir o sótão e olhar o que tem dentro dele. Olha, isso aqui não me faz ir para onde eu quero ir a partir de agora, nessa reflexão que eu estou fazendo. Então, esse tipo de situação de alguma forma, não me levará para onde eu quero ir. Então, eu preciso mudar de uma forma madura, né? Sem ficar com o peso do julgamento. Indo já para os nossos finalmente aqui, eu trago mais uma imagem. Uma imagem de turbulência no avião. Tá vendo que o pessoal está até com o olho regalado aqui. Nós estamos passando por isso, né? E é interessante que na turbulência do avião tem sempre aquela recomendação, né? Graças a Deus nunca passei por isso, que é, em caso de despressurização da cabine, coloque a máscara primeiro em você. Por quê? Porque se a gente não estiver forte nesse momento, firme, se a gente não for farol, a gente não vai conseguir passar por ele e ajudar a humanidade a evoluir. Nós temos um papel aqui. Nós não estamos aqui porque é rara a data do nosso nascimento. Nós tínhamos que estar nessa época. Nós somos os trabalhadores da última hora do Cristo. A gente estava lá, na praça, né? Só que o nosso intuito, eu acho que é esse que é o grande objetivo, é de nos colocar a serviço. Então nós estávamos lá na praça, mas querendo trabalhar. E quando o dono da vinha passou lá e chamou, a gente estava a postos. Isso que nós temos que fazer agora, nesse momento. Porque nós somos sim os trabalhadores da última hora. E nós estamos sendo chamados. Por isso é o convite 20, né? E voltando agora para a imagem, eu queria trazer uma reflexão se você conhece o piloto dessa aeronave. Tem uma historinha bem legal que eu escutei recentemente era o Ricardo Mello, ele estava recebendo o Haroldo Dutra. Muitos conhecem o Haroldo Dutra, né? Ele contou essa historinha. Falou assim que tinha um avião, estava passando por uma tempestade e teve uma turbulência muito forte. E uma mulher começou a perceber que tinha uma criança, uma menina, que estava lá pintando, desenhando, e ela não estava preocupada. E a mulher falou assim, você não está com medo? Falou, não estou não. E o avião chacoalhando, 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 né? Para quem já passou por isso, é horrível, né? Passando por aquela turbulência, que é o que nós estamos passando hoje. Passando por essa grande turbulência, esse grande chacoalhão, né? E aí ela continua perguntando, mas você não está com medo? Não está sentindo nada? Quer alguma ajuda? Falou, não, está tudo bem, tudo certo. A criança, né? Sorrindo, olhando para a mulher desesperada com aquilo que tudo estava acontecendo. Aí ela falou assim, mas por que você não está
você não está desesperada? Aí a criança sorri e fala assim, porque o meu pai é o piloto. E aí a mulher entendeu. Meu pai é o piloto. E qual que é a reflexão para nós? Nosso pai maior é o piloto. É ele que está conduzindo o avião. Se está chacoalhando, é para o nosso bem. Nós precisamos confiar nisso. Então a palavra aqui dessa historinha é confiança. De alguma forma nós precisamos confiar de que nada acontece por acaso. Eu sei que é difícil. Nenhuma folha cai sem vontade do Pai. Que ninguém desencarna antes da hora. Que todos nós estamos sendo amparados. Nós encarnados, aqueles que estão desencarnados estão sendo amparados. Esses que estão desencarnando estão sendo amparados pela misericórdia divina. E nós temos que trabalhar, temos que fazer todos os esforços para que as dores sejam as menores possíveis. Nós precisamos sim trabalhar. Mas nós não podemos esquecer quem é o piloto. E nós precisamos confiar nele. Nosso Pai é o piloto. E seguindo aqui, algumas últimas mensagens desse processo. Tem uma mensagem que eu achei muito bacana, está no livro Na Luz da Vitória, do José Carlos de Luca, mas ele cita outro livro que é o Através do Tempo, de Espíritos Diversos, do Chico Xavier, que é uma palavra aos enfermos. E aí nós podemos nos colocar todos como enfermos, de alguma forma, né? Quem sustenta a calma e a fé nos dias de aflição, encontrará a paz com brevidade e segurança, porque a dor em todas as ocasiões é a serva bendita de Deus, que nos procura em nome dele. Eu vou repetir. Porque a dor em todas as ocasiões é a serva bendita de Deus, que nos procura em nome dele, a fim de levar a efeito dentro de nós os serviços de perfeição que ainda não recebemos realizar. Então, esse chamado, meus amigos, minhas amigas, a gente vem recebendo há 2000 anos. Talvez mais, né? A gente vem recebendo. O Ricardo Mello falou isso outro dia, e ele falava assim, às vezes a vida vem pra gente e fala assim, Ricardo, você não vai fazer o que você veio fazer? E aí se substitui pelo seu nome. Aí a gente não escuta. Aí a vida fala assim, Ricardo, você não vai fazer o que você veio fazer? Fala assim, escutei uma voz estranha aqui, não é comigo não. Aí vem um grito, Ricardo, você não vai fazer o que você veio fazer? E você fala, nossa, tem alguém gritando, mas não é comigo não. E vai se distrair com outra coisa, né? Até que a vida faz o que ela fez com a gente. Um grande chacoalhão, né? Vamos fazer? Teve uma pessoa que falou para mim uma vez, eu nunca mais esqueci, né? Eu estava num curso e você tinha que fazer uma pergunta para a pessoa que levasse ela a continuar evoluindo. Isso tem mais de 15 anos. Só que a pergunta continua. Ela me disse, se você tem todos os ingredientes, por que você não faz o bolo? E eu sei que muitos de nós que estamos aqui hoje, nesse momento, nós temos os ingredientes, nós temos os talentos, e nós podemos fazer um bolo melhor. E para encerrar, eu trago uma mensagem de esperança, porque não é para ficar triste. Na verdade, nós precisamos nos despertar, nós não podemos voltar para aquele normose, né? E a mensagem é do Bezerra de Menezes, foi recebida pelo José Carlos de Luca também. É uma mensagem de 2015, mas ela pode ser usada hoje. E ele diz o seguinte: filhos amados, a palavra crise vem sendo pronunciada constantemente por meus irmãos na Terra. Nós brasileiros nem se fala, né? Estamos nela desde 2015 mesmo. De fato, o momento é de crise inegável nos mais variados campos da atividade humana. Mas nada se encontra fora do controle do Pai, que nos ama. E se Ele permite a existência de turbulências, é para que possamos extrair as lições para o nosso amadurecimento. E aí ele traz para a gente algumas dicas. Na crise econômica, aprendamos a viver com mais simplicidade. Na crise da solidão,
aprendamos a ser mais solidários. Na crise ética, tenhamos posturas mais justas. Na crise do preconceito, aprendamos a respeitar mais os irmãos que pensam diferente de nós. Na crise do ressentimento, perdoemos um pouco mais. Na crise da saúde, guardemos mais equilíbrio em nossas atitudes. Na crise do amor, deixemos o nosso coração falar mais alto do que o egoísmo. E ele termina essa mensagem com um chamamento, né? Um convite 20 para nós. Momento de crise é momento de um passo adiante. Retroceder, rebelar ou estacionar nunca. A crise pede avanço. E se a crise chegou para cada um de nós, é hora de levantar, mudar e seguir em frente na construção de um novo tempo de amor e paz. Então, essa é a reflexão que a gente precisa fazer. Esse despertar, não é aquele despertar quando você acorda com sono, eu estou despertando, não. Esse é um despertar de levanta e anda. Esse é o despertar que o Cristo nos trouxe, né? E é ele que nós devemos seguir em frente, que nós devemos fazer. E a mensagem dele é clara, está aqui na apresentação. Jesus nos convida sempre a despertar o nosso eu divino. Então ele está constantemente nos convidando e continua chamando. Esse Deus interno, essa fagulha divina que todos nós temos, todos nós. Somos todos irmãos. Como disse Jesus, nenhuma ovelha fica para trás. Nenhuma. Somos todos filhos pródigos. Estamos retornando à casa do Pai, pela misericórdia dele, para mais uma encarnação. E pela misericórdia dele nós podemos aproveitar. Nós podemos ser deuses e fazer o que Jesus fazia. Ele nos disse isso. Mas para isso nós precisamos desenvolver os nossos talentos. E eu sempre encerro, meus amigos, minhas amigas, com uma pergunta, para a gente continuar refletindo. Então, o meu objetivo quando foi preparar isso, espero que de alguma forma eu tenha contribuído com alguém, para mim com certeza me ajuda, é que a gente não volte para o normal. A gente volte sim para algo melhor. Para a gente aproveite esse momento de recolhimento, esse momento de parada, para refletir. E a pergunta é uma visualização. Imaginem que a pandemia passou. E a pergunta que fica, no que eu me transformei para merecer evoluir junto com a Terra? A pandemia passou. No que eu me transformei para merecer evoluir junto com a Terra? Meus amigos, era isso. Eu agradeço muito pela oportunidade de estar falando com vocês de novo. Uma das coisas que eu mais senti falta foi isso, porque isso nos ajuda a equilibrar, os palestrantes sabem, né? Nós somos os primeiros a beber dessa conexão, né? A gente tenta se preparar, às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, mas essa conexão de tentar ajudar de alguma forma, espero que de alguma forma tenha entrado virtualmente nos lares de todo mundo aí, para poder levar um pouco da boa nova do Cristo, né? Que é isso que o Espiritismo faz. Muito obrigado. Agora, Aline, eu não sei se a gente encerra com uma prece, se você faz, se quer que eu faça, como é que funciona aqui? Estamos aprendendo ainda, né? Opa, ô Ricardo. Ricardo, tem umas perguntinhas aqui. Ah, verdade. Vamos lá? Vamos lá, se eu não souber, eu vou passar para o Cláudio, tá? Pode deixar. Aproveita que os dois estão online. Olha, qual é o papel do espírita nessa pandemia? O que você acha que nós, espíritas, que conhecemos um pouquinho de tudo que está acontecendo, conhecemos não, né? A gente tem uma ideia. Mas qual papel você acha que a gente deve ter nesse momento?
Eu acho que o espírita, o cristão como um todo, né? E a gente deve ser exemplo. E assim, de alguma forma, nós temos que ser exemplo daquilo que o Cristo nos deixou. E se a gente consegue que as pessoas, que a nossa família perceba em nós esse desejo de mudança para melhor, se a gente consegue, de alguma forma, passar esses valores desse mundo de regeneração, que são os valores do Cristo, onde a gente trabalha, onde a gente, de alguma forma, influencia, eu acho que esse é o nosso papel como espíritas. A gente sabe que nós vamos ser muito cobrados, né? Porque, de alguma forma, tudo que a codificação nos trouxe, ela aumenta a nossa responsabilidade. Mas é um peso bom, é um peso de que você, de alguma forma, já te falaram muita coisa do que está acontecendo, do que vai acontecer, e nós temos que usar isso não para converter outras pessoas, não é isso. Porque Kardec já falava disso, né? A gente não quer violar consciências, a gente não quer falar que o espiritismo é a salvação. Na verdade, o Chico já dizia isso, né? Fora da caridade não há salvação. Mas eu acho que o espírito ele tem esse papel de consciência, de ter consciência nesse momento, e não é fácil, tá, Aline? Eu comentei que eu passei 15 dias terríveis aí, mas nós temos que nos firmar, de alguma forma, ajudar aqueles que estão ao nosso lado. Realmente, não somos os trabalhadores da última hora, tá? Nós somos. Nesse momento agora, eles estão nos chamando para trabalhar na vinha. Então, assim, eu acho que o papel do espírito nesse momento, de todos nós, é se colocar a serviço. Então, assim, é o papel de falar assim, como é que eu posso ajudar? Me intua como é que eu posso ajudar nesse momento que o planeta está passando. E todo cristão, né? Fala espírita, mas nós estamos falando aqui. De um modo geral. Todas as religiões, né? Exatamente. Olha, o Ricardo Júnior, eu até coloquei aí na tela. O que ocorrerá caso alguém desperdice o seu talento ou missão? Então, felizmente existe a misericórdia divina, né? Se não fosse ela, a gente não estaria aqui hoje conversando sobre espiritismo. Quantas chances nós já tivemos? Exato. Deus nos ajudou, né? O que está acontecendo aqui, talvez seja essa pergunta do Ricardo, é que existe sim essa emigração de espíritos, né? Porque assim, a Terra ela precisa de uma frequência nova de vibração. A vibração do planeta estava muito pesada. É como se tivesse uma nuvem negra, uma psicosfera, né? A Joana de Ângeles fala muito disso, em volta do planeta. E a gente estava sentindo isso, essa carga materialista, essa carga egoísta, de alguma forma, muito forte. E para que esses pensamentos dos habitantes da Terra mudem, de alguma forma, alguns irmãos que não conseguem vibrar nesse mundo de regeneração vão ser convidados, entre aspas, né, a ajudar planetas primitivos a evoluir. Então, eu sinceramente não sei dizer se a gente falhar na nossa missão, nós vamos continuar aqui na Terra. Cada caso é um caso, né? A gente não existe regra. Cada um tem uma história e a gente tem os atenuantes, né? Se a gente, não importa o que você fez até aqui, eu sempre acredito nisso. É daqui para frente. Não importa. E a gente tem exemplos no próprio Evangelho. A gente tem Paulo de Tarso, perseguidor dos cristãos que era Saulo. A gente tem Maria de Magdala, e ao lado do Cristo, né? E o próprio Cristo, diz o Divaldo, veio recebê-la no final. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter esperança, tem que se colocar a serviço e confiar no piloto, né? Exatamente. Tem uma parte no livro do Chico Xavier e do Humberto de Campos, deixa eu só pegar, se o Brasil era mesmo, né, a pátria do Evangelho. E tem uma parte que Cristo, né, numa conversa lá com um amigo espiritual que cuida, né, da nossa pátria, ele estava preocupado com as questões políticas que tinha no Brasil, tinha escravidão, tinha toda aquela questão, né, que deixa o nosso país com uma energia mais densa. E aí Jesus, olha, essa pátria está ligada eternamente ao meu coração. As injunções políticas terão nelas atividades secundárias. Então, a gente pode, na verdade, trocar essa injunção política por todas as outras questões que nós temos aqui de defeitos na pátria.
que elas são questões secundárias nessa pátria, né? E todas as outras coisas, em seu solo santificado, exuberante, estará o sinal da fraternidade universal. Então, até mesmo uma pandemia, uma situação de desemprego, enfim, todas essas tribulações que a gente está vivendo são questões secundárias, perto do que a gente pode fazer, perto do que a gente representa neste momento. Então, é complicado, tirou a gente do nosso eixo, né? Porque, veja bem, muitas pessoas estão tendo que lidar com novas tecnologias, né? Tendo que trabalhar de outras formas, tendo que lidar com a doença, né? E N coisas que estão acontecendo, mas o importante é que a gente está sempre sendo amparado, e é isso que você disse mesmo. Não importa o que você estava fazendo, importa o que você pode fazer daqui para frente. Isso é muito bom. O que eu acho assim, ó, isso que você comentou, eu concordo plenamente. A questão é que a doença está nos atingindo em níveis diferentes, né? Exato. Tem gente que está num bote, imagina todo mundo no mesmo mar. Um está num bote, tem os furos, está lá com balde, outro está num iate. Enfim, mas o que importa para nós aqui, e o que eu acredito é, o Brasil, ele passou por muitos problemas. A escravidão foi uma mancha na nossa história, várias manchas, né, questão indígena também, mas nós fomos sendo preparados para esse momento, eu acredito. Eu vejo isso com otimismo, apesar de todos os problemas que a gente passa, né? Porque, assim, o Brasil é o país mais espírita do mundo. O Brasil é o país mais católico do mundo. O Brasil, acho que é o terceiro ou quarto país evangélico do mundo. Nós temos uma raiz cristã muito forte. Existe desigualdade enorme, tem muito problema para resolver, né? Algumas gerações, mas nós temos uma base de resiliência, de força, pelo próprio sofrimento da população, que eu acho que se a gente canalizar para aquilo que a gente tem de melhor, né? Que essa diversidade, essa mistura. O Brasil, sei que eu estou me estendendo, mas eu queria dizer isso. Eu acho que ele é um preparo para a terra da fraternidade. Porque aqui nós conseguimos mostrar, mesmo com os problemas, tá? Todos eles, que nós conseguimos conviver. O árabe consegue conviver com o judeu, que consegue conviver com o oriental, que consegue conviver com o afrodescendente, consegue conviver. A gente consegue conviver. Nós precisamos sim melhorar essa questão da desigualdade, que é um câncer nosso, mas a gente tem o embrião da fraternidade, como diz lá no Pátria do Evangelho. Eu concordo plenamente. E a gente passa tudo isso dando risada, né? O povo feliz, apesar de estar acontecendo um monte de coisa, a gente está sempre rindo. A gente tem que... tem que conservar, né, esse espírito de alegria, porque a gente vai passar, tudo passa. Não adianta, né? Se a gente for pensar com pessimismo, vai piorar. Então, vamos tocar o barco. Exatamente. Ó, Ricardo, foi muito bom, viu? Várias pessoas aqui te dando parabéns. Vou colocar aqui na tela para você ver. Muita gratidão, né? Nesse período complicado. Não vale que minha irmã. Família não vale. Não vale? Ah, eu coloco outro. Brincando. Obrigado, viu? Imagina. Mas olha, foi muito bom mesmo e agradeço a sua disponibilidade. Vamos nos encontrar mais vezes. E como você está muito espiritualizado, pode fazer a prece também. Tá bom. Tá bom? Então vamos lá. Vamos mais uma vez fechar nossos olhos materiais e abrir os nossos olhos espirituais nesse momento, Pai. E eu peço a todos aqui, reunidos, mesmo que virtualmente, para nos conectarmos com a nossa casa de oração. Se imagine lá no banco, naquele local abençoado, na sua casa de oração, não importa qual a casa, que nesse momento você sintonize com os espíritos amigos daquele local, com os anjos do Senhor daquele local, e possa receber todas as energias que vêm do alto, desses irmãos que estão nos amparando, muitas vezes nos carregando nesse momento de turbulência. E que essa energia de amor que nos liga os nossos lares a essas casas espirituais, essas casas de oração, não importa a religião, que nesse momento forme uma corrente de luz, elos de luz entre os nossos lares, essas casas de oração, que todos nós
nossa cidade possa brilhar, nossa casa, que essas energias do alto possam adentrar o nosso lar, fazendo uma limpeza, uma higienização, retirando todas as energias negativas e deixando a energia do Cristo de amor, de humildade, de caridade, de otimismo e de esperança. Vamos lembrar do Sermão da Montanha, bem-aventurados os aflitos. Vamos confiar em Jesus, que está no leme, que está no comando, a pedido do nosso Pai Maior. E nesse momento eu quero fazer um pedido especial, que todos os trabalhadores da Seara, com um sentimento de gratidão, possam fazer uma vibração pelo seu negro, pela Dona Clarice. Essas pessoas que fundaram a edificação física da Seara possam receber nesse momento de todas essas pessoas que estão virtualmente. E os espíritos amigos da própria Seara recebam essa energia de amor, essa energia de refazimento, essa energia de saúde, essa energia de gratidão. Muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, muito obrigada pela audiência de hoje. Obrigada pelos comentários, pelas perguntas. Quarta-feira temos um novo encontro aqui com o Cláudio, né? Vamos continuar o livro dos médiuns, nesse mesmo esqueminha de perguntas e respostas. E no sábado, a palestra é com o nosso amigo Paulo Pusato. Obrigada, viu, Ricardo, mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. E até a próxima. Até a próxima. Quarta-feira temos um novo encontro aqui com o Cláudio, né? Vamos continuar